Bom dia. Ontem nós lemos Gálatas, capítulo 5, até o versículo 15. Prosseguimos a partir do 16. Portanto vos afirmo, vivei em espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Andar em espírito é você andar pela palavra, viver de acordo com a palavra, viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Permitir ser guiado por ele. E andar pela carne é nós atendermos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções. Quando nós estamos andando em espírito, nós estamos massacrando, mortificando a nossa carne. E é necessário fazermos isso. Mas, infelizmente, como somos carnais, transforma-se numa luta cruel. Andar em espírito não é fácil. Como os muitos alegam assim, não é fácil. Não é fácil. É uma luta constante. É não se permitir fazer o que você tem vontade, o que seu corpo pede, o que o seu coração pede, mas sim fazer somente o que a palavra de Deus diz que pode fazer. Isso é andar em espírito. Muitos pensam que andar em espírito é você andar em espírito de oração o tempo todo orando. Não é só isso. É lutar contra você mesmo. Constantemente, é manter-se em estado de vigilância. Não permitir a certas emoções e paixões mundanas. Quando nós estamos falando de paixões mundanas, nós estamos falando só em relação à questão sexual, amorosa, não. Todo tipo de paixões mundanas. Tomarmos cuidado com as questões das desonestidades, as questões da violência, do ressentimento, das mágoas, das raivas, das iras. É tomarmos cuidado em tempo integral. E em todo momento nós analisarmos o que nós vamos fazer, o que nós estamos pensando, de acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho. Não basta não fazer, mas sim também não pensarmos. Porque Jesus diz que só em nós pensarmos, nós já cometemos este ou aquele pecado. Então Paulo aqui nos fala, portanto vos afirmo, viver em espírito de forma alguma, satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Se somos guiados pelo Espírito Santo, se somos guiados pelo Evangelho de Jesus Cristo, se somos guiados por Jesus Cristo, nós estamos debaixo da lei. Não vivemos aquela lei. Aquela lei se cumpriu em Jesus. Não podemos esquecer isso jamais. Hoje vivemos somente em Jesus. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Todos nós conhecemos. Imoralidade sexual. É obras da carne. Impureza e libertinagem. Obras da carne. Idolatrias e feitiçarias. Obra da carne. Ódio. Obra da carne. Discórdias. Obra da carne. Ciúmes. Obra da carne. Ira. Obra da carne. Egoísmo. Dissensões. Facções. Obra da carne. Inveja. Embriaguez. Da carne, e orgias, e tudo
quanto se pareça com essas perversidades. Não somente isso, como tudo que se pareça com as perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Todos que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus, não alcançarão a salvação, irão padecer por toda a eternidade, sofrimento eterno. Novamente, verificando as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Tudo se pareça com isso, contra as quais os advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus, somente isso. Entretanto, agora o fruto do Espírito é o fruto, singular. Não é no plural, os frutos, como alguns falam. Mas é o fruto. É como uma fruta composta. São 9. É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Quando nós queremos saber se uma pessoa realmente é convertida, se realmente ela tem o Espírito de Deus, se realmente ela é guiada pelo Espírito de Deus, nós observamos estas qualidades, esses dons, estas virtudes na pessoa. Se não tem, não tem o Espírito de Deus. Novamente, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então não podemos falar que alguém tem o Espírito de Deus se não tem domínio próprio. Por este motivo, muito me preocupa quando eu vejo alguns fatos nos templos, pessoas rolarem, caírem, pularem, umas manifestações que mostram que não tem domínio próprio. Isso é preocupante. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Os que são de Cristo já crucificaram a carne e esses desejos. Então, não podemos falar que alguém tem o Espírito de Deus, pessoa que é convertida, que é guiada pelo Espírito, se vive em adultérios, em brigas, em confusões, em roubalheiras, em desonestidades, em mentiras. Esses que estão, se eles podem estar no altar, no púlpito, onde quiserem, mas não são guiados pelo Espírito. Não tem o Espírito de Deus. Essa aqui é a realidade. Quando nós temos, tem que andar segundo ele. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Ele se mortificar. Nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções não têm poder sobre nós. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se somos guiados pelo Espírito, andamos no Espírito, vivemos no Espírito, pensamos no Espírito, tudo nosso é de acordo com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus, de acordo com Jesus, de acordo com o Evangelho. Isto é andar em Espírito, não nessas emoções loucas, desvairadas. Muita gente hoje falar que tem o Espírito de Deus, mas fazendo todo tipo de obra da carne.
Esses nunca viram o Senhor e não conheceram. Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não seja igualmente tentado. Quando nós descobrimos um irmão nosso, um membro, conhecido, pessoas nossas, da nossa igreja, da nossa congregação, estando em erro, estando em pecado, é o nosso dever alertar. Olha, meu amado, o que você está fazendo está errado. Este procedimento, este comportamento é contrário à palavra de Deus. Porque pode ser que esta pessoa esteja cometendo erros, essas desobediências, por ignorância, por desconhecer, por não ter o pleno conhecimento da verdade. Então é o nosso dever alertar, com brandura. Mas se a pessoa quiser insistir em permanecer no erro, desconhecer os nossos alertas, nossas orientações, nós devemos, diante de outros mais, de outras testemunhas, novamente chamar a atenção. Ele desconhecendo, ele não aceitando, nós devemos afastá-lo de nós. A verdade é essa. A pessoa não querendo abandonar o erro, nós temos que afastá-lo. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Tem muitos que se acham extremamente espirituais, que eu sou forte, que eu posso. A Bíblia, o próprio Paulo diz, aquele que pensa está em pé. Cuidado, cuide-se, para que não caia. Aquele que pensa que tudo pode, não, o Espírito Santo está em mim, eu não caio, não, todos nós somos facinhos. É possível qualquer um cair, mas nós temos que ter humildade de reconhecer erro, reconhecer o nosso tombo e levantar quando isso acontecer. Então não existe, não, que eu sou mais espiritual, eu sou mais forte, eu tenho mais poder, quem quer que seja. Somos todos certos, todos iguais. O que nós temos que fazer é vigiar, andar em espírito e perseverar. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, então saberá como orgulhar de si mesmo, sem viver se comparando a outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Cada um deve levar o seu próprio fardo. E nós carregamos um fardo constante nesta peregrinação que vivemos. Lutando todos os dias, todo momento contra a nossa carne, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. É constante e diário. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Tudo que nós fizermos, nós estamos pensando, estamos enganando a Deus. Quando nós agimos de forma errada, quando nós agimos de forma contrária à palavra de Deus, podemos enganar todos, mas a Deus não. Nós vamos colher. Quando nós fazemos o mal, nós colhemos o mal. Quando nós fazemos errado, nós colhemos errado. Às vezes fazemos maldade para alguém, pode ter certeza que nós vamos colher maldade. De Deus, ninguém se zomba. Ninguém. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, são sementes. Nós estamos plantando. Tudo que planta, nasce. Ou uma planta boa ou ruim. E tudo que nós plantamos vai nascer, nós vamos colher. Nós não somos obrigados a plantar, mas a colheita é obrigatória. A nossa colheita é obrigatória. A maneira como estou agindo diante do Senhor, diante do Evangelho, eu vou colher.
a maneira como eu trato o meu próximo, o ser humano, eu vou colher. Eu também vou ser tratado. A maneira como eu ajudo, como eu socorro, ou eu ignoro, ou eu maltrato, vou receber. Isso é inevitável. De Deus, ninguém se zomba. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando nós permitimos andar, ser guiado pelo Espírito de Deus, viver de acordo com o Evangelho, nós colhemos vida eterna. Mas quando nós vivemos de acordo com nossos desejos, as nossas paixões mundanas, também vamos colher. E no final, morte eterna, sofrimento e desonra eterna. Não vos enganeis, de Deus não se permite zombar. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois não, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, quando temos oportunidade, façamos o bem a todos, e principalmente os da família da fé. O tempo todo é o nosso dever, a nossa obrigação. Jesus nos ensinou, gente, a amarmos o próximo como nós mesmos. É o nosso dever ajudar a socorrer ao nosso próximo, independente de quem quer que seja. A todos, mas principalmente os da fé. Quando nós ignoramos, rejeitamos, não nos permitimos ajudar ou socorrer quem necessita ou quem vem até nós, estamos caminhando para o sofrimento e para a desonra eterna. Velho com grandes letras vos escrevo, do próprio punho. Paulo tinha um problema de vista, como nós ontem citamos. Ele mesmo disse, quando ele esteve na Galácia a primeira vez. E agora, geralmente, todas as cartas dele eram escritas por outras pessoas. Ele pedia, ele ditava, né? E a pessoa escrevia. Agora que ele escreveu essa carta, ele também dizendo, fora com grandes letras, vos escrevi, porque escrevo do próprio punho. Ou seja, ele mesmo tinha escrito. Pois, infelizmente, por problema da vista, fazia com que ele escrevesse com letras bem maiores. Aqueles que aspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, age desta maneira, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Alertando contra aqueles que querem estar em destaque, aqueles que gostam de se ostentarem, gostam de ser amados, idolatrados pelo povo. Está falando, ensinando, mandando vocês circuncidar, para que os judeus não os persigam, os religiosos não os persigam. Esses não amam a cruz de Cristo. Eles não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Assim também hoje, muitas denominações, pregadores, estão ensinando contra o próprio Evangelho, trazendo permissões onde Jesus não permitiu, alterando, ou melhor, tentando alterar o Evangelho, concordando, aceitando uma série de coisas que não é permitido no Evangelho, para agradar o povo, para não desagradar a ninguém. Porque eles não querem pregar contra, eles não querem ensinar contra. Hoje ele não se prega mais a favor da família. Não se prega mais a favor do casamento. Não se prega mais dentro dos tempos contra a homossexualidade. Não se prega mais contra o pecado. Não se prega mais contra a mentira. Não se prega mais em favor da santidade, da santificação. Não se prega mais sobre o arrependimento, porque isto não atrai, isso afasta as pessoas.
As pessoas hoje estão querendo bênção, estão querendo palavras amigáveis, estão querendo palavras de consolo, não querem ser exortadas, não querem ser admoestadas. E isto faz com que estas pessoas, para agradarem, preguem outra coisa, assim como estava acontecendo. Querem se ostentar. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, deseja que vós circuncidades, para se orgulharem do ritual que impingiram o vosso culto. Eu mandei, na minha igreja eu determinei que todos circuncidassem. É isso que eles queriam dizer. Hoje já é diferente. Na minha igreja tem campanhas de milagres. Tem jejuns assim assado. Desafio. Minha igreja é lotada. A minha igreja tem a quantidade X ou S de membros. Eles querem isso. Querem se engrandecer. Eles não querem dizer, não, na minha igreja pregamos a verdade. Na minha igreja se vive a verdade. Na minha igreja tem 1, tem 2, tem 3 membros. Mas vivemos a verdade. Isso é que deveria ser. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eu me orgulho da cruz de Cristo, ele está falando. Quando o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo também. Ou seja, eu não tenho acordo, eu não tenho parte com o mundo. Eu me orgulho de Jesus, eu sei falar de Jesus, eu sei ensinar Jesus. Eu tenho que apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Agradar o mundo, vai levantar o mundo, não me interessa. Eu tenho interesse, assim, de falar, de mostrar o poder de Deus, o poder do Evangelho. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme esta ordenança e também sobre Israel de Deus. Ou seja, o povo de Deus. Israel quer dizer povo de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertence a Jesus. Falo o resto, para ninguém tem condição de me questionar de nada, não. Que eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Nós sabemos o quão sofreu Paulo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Aqui encerra-se então o livro de Gálatas. Capítulo 6, nós encerramos aqui hoje. A carta de Paulo aos da Galácia. Nós aprendemos e ouvimos aqui quais são hoje, principalmente, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aprendemos aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, a partir do versículo 16, as obras da carne. E no 22, o que é o fruto do Espírito. Passamos o capítulo 6 e concluímos. E querendo Deus ser a vontade do Senhor, segunda-feira nós estaremos dando início, então, ao livro de Efésios. Carta de Paulo aos que estão em Éfeso. Nós estaremos, então, começando ele na segunda-feira. Hoje fizemos menos tempo, exatamente para concluir. Mas nós queremos, sim, que todos meditem na palavra de Deus. Não busquem resposta no ser humano, mas busquem em Jesus. Ele tem todas as respostas, todos os nossos questionamentos. Jesus diz, andai em espírito. Vamos andar em espírito. Vamos vigiar, vamos permitir ser guiados pelo Espírito de Deus. Andai em espírito. E não satisfazeis a vontade da carne. Lê e medite na Bíblia. Tenha um bom final de semana. Que Deus abençoe.
Querendo Deus, segunda-feira estaremos aqui. Fique na paz.